Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, e eu trago para vocês hoje algo interessantíssimo. Da nossa rota de aprofundamento em História, do caderno Sociedades Contemporâneas na nova configuração mundial. O nosso tema é Imperialismo e Neocolonialismo. Olha que tema bacana, gente. Inclusive, para muitos historiadores, viu? É o neocolonialismo, o imperialismo, que vai gerar aí a Primeira Guerra Mundial. Então isso aqui, na verdade, vai trazer consigo grandes conflitos entre as potências europeias. Acompanha comigo esse tema que é fundamental para nossos conhecimentos. Aqui nós exploraremos as diferenças e semelhanças entre esses fenômenos, suas origens econômicas e políticas e seu impacto duradouro nas sociedades ao redor do mundo. Como eu acabei de falar para vocês, isso vai acarretar até em um grande conflito global. Mas vamos entender primeiro o que foi esse fenômeno do imperialismo, do neocolonialismo. Olha, neo significa novo, novo colonialismo, porque já tínhamos ali um colonialismo desde o século XV e XVI, com a chegada dos europeus aqui na América, a colonização europeia sobre a América, sobre os recursos que existiam aqui na América. Agora vamos ter uma nova forma de colonizar no século XIX, agora com foco sobre a África, sobre a Ásia, sobre os recursos dessas regiões. Então acompanha aí comigo. Quais são as causas do imperialismo? São causas econômicas e são causas políticas. Observa aí, os fatores econômicos do imperialismo. E está imerso aí na segunda Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial, pessoal, onde já se utilizava combustíveis fósseis, onde a indústria europeia está diversificada, ou seja, vários países estão industrializados, não é apenas a Inglaterra que está industrializada, mas todos os outros países já estão industrializados aí, da Europa, praticamente todos. Isso impulsionou a busca por mercados em matéria-prima. Imagina o seguinte, antes era só a Inglaterra, agora são diversos países na Europa e eles então vão disputar mercado consumidor e fontes de matéria-prima para as suas indústrias, cada um querendo produzir e vender mais que o outro. Então, as disputas entre as potências europeias começam a se acirrar aí. Tem fatores políticos envolvidos também, o nacionalismo, que intensificou a competição entre as potências. Como assim o nacionalismo? Cada nação europeia industrializada se sentia superior à outra e queria produzir mais que a outra. Então isso acirra, intensifica a competição entre elas. Tem também a tal da missão civilizadora, que vão chamar aí muitos historiadores de o fardo do homem branco. Então, a justificativa europeia sobre a África, para dominar a África, é que eles são um povo desenvolvido e precisavam levar esse desenvolvimento à África não desenvolvida. Olha só, viu? Que justificativa, hein? Para explorar todo aquele território, para dividir povos, para unir povos que eram inimigos e causar um caos, causar muita desigualdade, principalmente sobre a África. Acompanha aí. Inclusive, essa África, como você observa aí na imagem, ela foi profundamente dividida, ela foi rachada. Espanha, Bélgica, a Alemanha, Grã-Bretanha, todos dividiram aí a África entre eles, não é? Então, assim, foi dividido entre as grandes potências europeias. Aqui, ó, as potências envolvidas. E isso ficou dividido a partir da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, pessoal, ela formaliza a divisão da África entre essas potências europeias. Antes a África tinha uma divisão natural, não é? Uma divisão ali por povos, por etnias. Agora vem o europeu e divide politicamente para explorar aquele território. O que isso causa?
Isso causa discórdia entre as nações, entre os povos, né? Isso causa discórdia entre os habitantes nativos da região e isso também vai causar discórdia entre as próprias potências europeias. Que uma começa a reivindicar territórios melhores para si, já viu onde isso vai dar, né? Isso vai dar o quê? Isso vai dar o quê? Guerra. Guerra, conflito. Então, gente, o neocolonialismo é um instrumento de dominação econômico e cultural. Ele parte de um controle indireto por influência econômica e cultural sobre os povos, principalmente da África e da Ásia. Ele também esteve presente aqui na América, né? Porque a América também dependia de capitais estrangeiros, tinha uma grande dívida externa. Os Estados Unidos, inclusive, aplicaram o imperialismo sobre a América. Pesquisa um pouco isso aí que você vai achar, tá? O Big Stick, a doutrina Monroe, são todas ferramentas norte-americanas de expansão de sua influência aqui pela América. Então, o neocolonialismo, ele domina também a cultura, porque ele vai impor modelos ocidentais sobre povos que não partilhavam antes desses modelos culturais. Então, você sufoca e aniquila a cultura dos povos pré-existentes, que já existiam nas regiões, principalmente da África, e impõe a eles a cultura europeia, a cultura ocidental, a cultura que eles julgavam desenvolvida. Quais são as consequências? Qual é o grande impacto a longo prazo desse imperialismo, desse neocolonialismo que as potências da Europa impuseram à África e Ásia? Primeiro, nós temos aí consequências políticas. As fronteiras artificiais e conflitos étnicos começaram a se tornar evidentes. Olha, como eu acabei de falar para vocês, nós tínhamos fronteiras naturais na África entre povos que até eram inimigos alguns, e agora temos fronteiras artificiais que unem ou separam ainda mais as etnias. Temos consequências econômicas, a dependência e a desigualdade persistente naquela região, a dependência de capital estrangeiro, de capital europeu. A Europa, torna a África altamente dependente do seu capital e promove lá uma grande desigualdade que é observado até hoje, hein, gente? E também aí uma consequência, um impacto cultural. Vários povos e etnias africanas perderam a sua identidade, perderam valores em detrimento aí para que valores europeus pudessem ser inseridos, ser empurrado a eles. Ok, pessoal? Entendem isso aí? São consequências terríveis, políticas, econômicas e culturais sobre a África. Basicamente, só o colonizado vai sofrer. O colonizador vai enriquecer. Quem é o colonizador? Mais uma vez, o europeu. Quem é o colonizado? Agora é a África, é a Ásia. Tudo bem até aí? O que nós aprendemos hoje, e principalmente, o que eu quero dizer com isso? O que você mais tem que se aprofundar quando estiver estudando aí sobre imperialismo, sobre neocolonialismo do século XIX, são esses pontos aqui. Então, reveja a aula, analise ela novamente com calma aí no seu ambiente virtual de aprendizagem e, além que para pesquisar estes pontos aqui, ó, as definições, tá? Que aí o imperialismo, o neocolonialismo é o domínio de nação sobre outras nações, domínio de nações de potências europeias sobre nações africanas e asiáticas. Essas potências europeias exploraram econômica e politicamente esses territórios. Características: o expansionismo territorial da Europa sobre a África e a Ásia, o nacionalismo
que existia, onde cada nação europeia se julgava melhor que a outra e que precisava produzir e vender mais que a outra para se tornar rica. Os fatores de ascensão aí do imperialismo e do neocolonialismo. A Revolução Industrial, ela foi fator preponderante para isso, tá? Porque acirrou a competição por mercados. As potências europeias industrializadas, por conta da Revolução Industrial, agora vão competir por mercados consumidores, por áreas aonde elas possam retirar matérias-primas para suas indústrias, para produzir produtos. E aí, por fim, as consequências do imperialismo e do neocolonialismo para o colonizado, ou seja, para os africanos, para os asiáticos, é a grande desigualdade social. São os conflitos armados, né, que resultam aí desse imperialismo, desse neocolonialismo. Que conflitos armados? Guerras civis em toda a África após o processo de descolonização, a Primeira Guerra Mundial, esses conflitos aí que mataram milhões ao longo dos anos. E por fim, pessoal, é possível fazer críticas a esse processo imperialista, porque a ética desse processo é altamente questionável. Aquela justificativa de que precisava se levar desenvolvimento para a África, mas na verdade os europeus queriam explorar a África. E as graves e violentas violações de direitos humanos que aconteceram ao longo de décadas sobre aquele território. Bom, quando vocês estiverem assistindo a aula novamente, pesquisem depois com calma cada ponto deste aí, tá? São fundamentais para que possamos entender de fato como ocorreu o imperialismo, o neocolonialismo da Europa sobre a Ásia e principalmente sobre a África. Espero que vocês tenham entendido, compreendido até aqui. Até o nosso próximo encontro com mais um tema muito importante, viu? Até breve!